Vamos lá, nossa aula de matemática. Nós vamos começar a nossa aula com probleminhas de multiplicação, tá? Então nós vamos trabalhar muito multiplicação e divisão. Divisão os próximos exercícios do mês de junho nós vamos trabalhar divisão. Então aqui nós vamos resolver os probleminhas. Lembre-se que aqui é a mesma coisa, nós vamos marcar apenas um X numa correta, apenas uma é correta. Então o que vai acontecer? A organização de um campeonato de futebol recebeu inscrição de 14 equipes. Se cada uma tinha 12 jogadores, quantos atletas se inscreveram? Então o que vocês vão ter que fazer? Multiplicar o 14 vezes o 12 e o resultado vocês vão marcar aqui, ou A, ou B, ou C, ou D. Lembre-se, é uma só a correta. Aqui no número 2 a mesma coisa. Esses problemas aqui todos são de multiplicação, então todos vocês vão ter que multiplicar, tá? Podemos. Agora o número 7. Lembrando que também nós vamos trabalhar matemática com a prova Brasil, tá? Então é a mesma coisa, é exercícios de interpretação, de multiplicação e de raciocínio lógico. Então nós vamos utilizar muito esses exercícios na prova Brasil. Então aqui, ó, o gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola. Ó, A, B, C e D. Cada um tem uma pontuação. Aqui, ó, ponto tá aqui, ó, do lado. Então, de acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? Então você vai ver onde fica o time C e quantos pontos ele conquistou, né? Ó o C aqui, ó. Então aqui vocês vão marcar o X. Apenas uma é correta. Se marcar duas, tá errado, tá? Aqui nós vamos resolver os problemas. Esses probleminhas aqui são de diminuir, né? Então aqui, ó, num campeonato de videogame, Carla fez 1.554 pontos e Dora 1.340 pontos. Quantos pontos Carla fez a mais que Dora? Então vocês vão ter que diminuir para saber o resultado que Carla fez a mais, a diferença, certo? O outro também é a mesma coisa, vocês vão usar a subtração, né? O percurso total de uma maratona é de aproximadamente 42.500 metros. O atleta representante do Brasil nessa maratona já correu 32.110 metros. Quantos metros faltam para ele completar a corrida? Então, a mesma coisa. Diminuir esse por esse que vai dar o resultado que vocês precisam saber. Lembre-se, tem que fazer sempre as continhas. Ó, aqui nós vamos utilizar duas continhas. Ó, numa escola há 1.800 alunos em 3 períodos. Esses períodos é de manhã, de tarde e de noite, ou matutino, vespertino e noturno, né? Sabendo que há 150 alunos no primeiro período, esse primeiro. 650 alunos no primeiro período. Esse período é de manhã. E 580 no segundo. O segundo é à tarde. Quantos alunos há no terceiro período? Então o que vocês vão fazer? Somar o primeiro e o segundo períodos e depois diminuir pela quantidade total de alunos, que vocês vão achar a quantidade que tem no terceiro período, tá? Aqui nós temos exercícios sobre a reta numérica, que é exercício sobre a prova Brasil, né? O parafuso médio, então vocês vão pegar o parafuso, ver onde que ele para e vão assinalar se é 2,1 centímetros, se é 2,2, 2,3 ou 2,5 centímetros. Vocês vão olhar de acordo com a reta e marcar. Vamos lá na outra. O 10, nós temos uma tabela, né? Vocês notem, ó, tipo de filme, aqui nós temos os filmes: aventura, comédia, desenho animado e terror. Os números de votos, meninas e meninos. As meninas votaram nesse: aventura 6, comédia 7, desenho animado 5 e terror 2.
Os meninos, aventura 10, comédia 2, desenho animado 5 e terror 4. Aí vem a pergunta sobre a nossa tabela. Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? Né? Qual os meninos votaram mais? Então vocês vão marcar aqui ou aventura, ou comédia, ou desenho animado, ou terror. Vocês vão fazer um X apenas em uma, tá? O número 11, ó. A população de Corumbá de Mato Grosso do Sul é de 95.704 habitantes. O número de pessoas que moram em Corumbá, escrito por extenso, é. Então vocês vão ver qual a representação que está escrita desse valor 95.704 habitantes e marcar um X, tá? Se é na A, se é na B, se é na C ou se é na D. Lembre-se que é apenas uma correta. Se marcar duas ou mais, o exercício se torna errado, tá? Aqui a outra. 4 amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo. André 2.760, Bento 2.587, Carlos 2.699 e Dário 2.801. Qual menino fez mais pontos? Então você vai olhar aqui e vai assinalar qual deles fez mais pontos. Ou foi André, ou foi Bento, ou foi Carlos, ou foi Dário, tá? O número 13, nós também temos uma reta, ó. Uma professora da quarta série pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Então vocês notem aqui a linha do tempo. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? Então aqui nós temos o ponto A, B, C ou D. Então vocês vão ver aqui qual ponto ela quer que marque essa linha do tempo, tá? Então vocês vão olhar aqui e marcar se é a letra A, B, C ou D. Aqui nós temos outro probleminha. Ó. Um garoto completou 1960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto por, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então vocês vão ver quais são, ó, uma unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades, é o que vai representar esse. Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Uma unidade de milhar e 60 unidades. Uma unidade de milhar e 90 unidades. Então vocês vão marcar apenas uma correta. Aqui representa esse valor aqui, tá? O número 15, nós temos um ábaco. Cristina representou em número. Ó, nós temos dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? Então, qual foi o número representado por Cristina? Então, vocês vão ver, cada um representa um. Um desse aqui representa uma dezena de milhar. Um desse aqui representa uma centena. Então, vocês vão fazendo a soma para chegar ao valor. Se a letra A se for 1.314, se a letra B 4.131, se a letra C 10.314 ou se a letra D 41.301. Vocês vão marcar apenas uma correta, tá? A número 16, ó, Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? Então vocês vão ver a mochila, o valor da mochila, o valor da lancheira, né? Vão somar para saber quanto ela gastou nesses dois produtos. Então aí vocês vão marcar a letra A, a letra B, a letra C ou letra D, tá? Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre formas geométricas, né? Então, vocês notem que as formas geométricas, elas estão em todo lugar que nós utilizamos, como a nossa casa, a nossa escola, as ruas, né? Nós temos o cilindro, nós temos um cone, nós temos um cubo, nós temos a esfera, aí nós também temos a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo. Vocês notem que cada um representa um tamanho diferente, né? E embaixo nós também temos as figuras planas, né? Com 3 ou mais lados, são chamados de polígonos. Essas figuras planas são os polígonos, ó. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio. Vocês notem que cada um tem uma diferença, tá? Hexágono,
pentágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é um pentágono. Paralelogramo, losango. Essas são as figuras planas. E dentre as figuras espaciais que nós temos a aresta, que são as linhas, tá? Que vão compor o desenho. A base é onde fica embaixo, tá? A face é o lado que mostra pra gente. E o vértice são os encontros da linha. Cada encontro aqui é um vértice. Ó, é um vértice, tá? A face seria essas aqui. Os 4 lados são a face. A base é embaixo, tá? E a aresta são as linhas que vão desenhar o nosso desenho. E agora nós vamos fazer um exercício sobre as nossas figuras geométricas. Ó. Observe o bumbo que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro, né? Aqui, ó. Qual o molde do cilindro? Qual é o molde do cilindro? Qual dessas figuras representa o molde do cilindro? Elas estão abertas, então você vai ter que ver qual que representa o cilindro, vai olhar, tentar fazer ela e marcar um X na correta. Lembre-se, é apenas uma. Tá? A outra, ó, chegando à cidade, Fabiana visitou a igreja local. De lá ela se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu, o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer um mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero, com 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. Ó, o quadrilátero são 4 lados, tá? Que representa o percurso de Fabiano é 1. Então, esse desenho aqui, ele representa um quadrado, um losango, um trapézio ou um retângulo. Então, vocês vão olhar aqui e olhar nas figuras lá e ver qual que é a figura dele, qual que ele representa. Se for um quadrado, você marca um X no quadrado. Se for um losango, você marca um X no losango. Lembre-se, é apenas uma, tá? Não pode marcar mais de uma. Aqui, ó, Mariana colocou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo, né? Essas figuras, ó, cada um é uma forma diferente. Então, ele quer saber, essas figuras têm em comum são iguais. Elas são o mesmo tamanho, o mesmo número de lados, a forma de quadrado ou a forma de retângulo. Então vocês vão analisar cada um, tá? E ver o que elas têm em comum, o que elas são parecidas, e vão fazer um xizinho nelas. O outro, os alunos do 5º ano estão montando um cubo para fazer um quadrado, da aula de matemática, tá? Um cubo é esse aqui, ó, tá? Eles utilizam o molde seguinte, onde os números 3 e 4 representam 2 de suas faces opostas. Então aqui, ó, o cubo ele está aberto, né? Vocês vão fazer esse cubo para poder imaginar e responder a pergunta, né? Então aqui ele quer saber, ó, em um dado a soma dos números de 2 faces opostas quaisquer totaliza sempre 7, tá? Com base no desenho anterior, que algarismos deverão estar escritos nas faces em branco? Então vocês vão marcar, se na face em branco os algarismos vai ter 1, 2, 5 e 6, 2, 1, 6 e 5, 2, 5, 1 e 6, 1, 2, 6 e 5, tá? Ó, lembrando que é um dado, a soma dos números em 2 faces opostas, né? Quaisquer totaliza sempre 7. Então vocês vão ter que ver qual que, dos 2 lados opostos, qual que dá 7 e vai marcar o X na alternativa correta, tá? E isso, por hoje, a nossa aula de história, de matemática termina aqui. Valeu!